call is now being recorded. Ok, estamos aqui para mais uma aula de filosofia e agora falar sobre Romantismo 2. O que é este movimento Romantismo 2? Então, nas aulas anteriores a gente viu o Romantismo 1 e agora, então, o Romantismo 2. O objetivo dessa aula de hoje é simplesmente fazer uma apresentação do conceito e a definição desse romantismo e da parte estética. O romantismo foi um movimento bastante importante, artístico, político e filosófico, que surgiu ali pelo fim do século XVIII na Europa e durou por grande parte do século XIX, basicamente adentrando ao século XX. Caracterizou-se por uma visão contrária do racionalismo e do próprio iluminismo. Buscou uma ideia bastante nacionalista, desenvolveu sentimentos de proteção e de amor ao Estado. Quando a gente fala romantismo, não é simplesmente na questão afetiva de um casal, mas também na questão do amor à pátria, do amor a uma nação, do amor a um povo. Isso tudo está em volta ao romantismo. E o romantismo foi um movimento também que ganhou muita força na Alemanha, na França e na Inglaterra. Aí nos esclarece um pouco como que esses países foram bastante defensores dos seus próprios territórios. Nasceu com uma intuição de reivindicar uma personalidade sensível e emocional dos indivíduos. Uma das principais características desse romantismo é o quê? A fantasia, é o sentimento, são as paixões ou a paixão e a imaginação. Foi uma reação ao pensamento neoclassicismo, né? E assim por diante. Por quê? Porque ele vem trazer todo esse sentimentalismo do homem, mas de maneira individual. O romantismo também desenvolveu a poesia, né? Uma poesia ultra-romântica. E os romances com um histórico de formação, né? Teve aí algumas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, buscando na Revolução Francesa, porém com um sentimento de nação, de nacionalismo e assim por diante. No campo político, foi a superação do absolutismo, então tinha que superar o absolutismo. No campo ideológico, buscou as inspirações em Adam Smith, deixa fazer, deixa acontecer, né? A liberdade econômica, e na economia, então, Adam Smith foi a base, deixa fazer, deixa acontecer. No campo artístico, né, há umas regras e foi contra aí um pouco as regras e os preconceitos pré-estabelecidos. Uma primeira atividade, o que caracteriza o romantismo? Sem sombra de dúvida, é a letra B dessa alternativa, que é um movimento artístico, político, filosófico contrário ao racionalismo e ao iluminismo que nós falamos anteriormente. O romantismo, então, ele teve seu início na Alemanha e foi uma ruptura às perspectivas clássicas e veio através de um movimento de romantismo com vários nomes aí de diversos países, da Alemanha, da França, da Inglaterra. No Brasil, o nosso maior romântico desse período é José de Alencar, que muitos de vocês estudam para o vestibular. Dentro do romantismo, a gente tem a subjetividade, o predomínio das emoções, o predomínio do sentimento, o predomínio das paixões, né? No escapismo, ou a evasão, caracteriza-se pelo presente, quando falamos de romantismo, e o romantismo também busca, dentro dos seus idealizadores, sempre uma questão de insatisfação, sempre estar insatisfeito, sempre estar em busca, né, dessa projeção ideal. Então, o romântico também assume um papel revolucionário, né, que deprimia e buscava uma fuga.
Essa fuga está realmente no romantismo. E ele lança a ideia de liberdade, de expressão, né, de nacionalidade, religiosidade e principalmente o idealismo da mulher, onde ele projeta a mulher como um ser ideal, ou seja, levando a mulher certas características, apresentando a mulher com certas características, né, bastante fazendo bastante elogios e vantagens a esta mulher. Atividade 2. Por que podemos afirmar que o subjetivismo é uma característica do romantismo? Por que a subjetividade é uma característica do romantismo? Por quê? Porque existe um grande predomínio das emoções e do sentimento, das paixões, do amor, da amargura, da realização deste amor. Então, tudo isso vai levar a uma subjetividade. O romantismo no Brasil, nós tivemos aí a primeira geração de românticos, né, que foi bastante indianista, né, então teve aí as questões ligado à nossa natureza indígena, que foi a exaltação da própria natureza, né, enfim, a figura do índio, né, os principais autores que a gente tem é Gonçalves Dias, Gonçalves Magalhães, Araújo Porto Alegre. Segunda geração ficou conhecido como o mal do século, ou seja, pela influência da poesia de alguns franceses, foi aí apresentado muito egocentrismo nessa segunda geração, o negativismo, o pessimismo, as desilusões, né? Os principais autores aí é Álvares de Azevedo, Cassimiro de Abreu, né? Junqueira Freire e Fagundes Varela. São os principais desse período. Já a terceira geração ocorreu na segunda metade do reinado de Dom Pedro II e foi representado por obras de lutas internas, também conhecido como uma geração que teve a influência de poetas como Victor Hugo, que falava da política, da sociedade, tivemos Castro Alves, Tobias Barreto e outros autores desse período que narrou bem a questão dos conflitos de geração uguana. O que é uma geração uguana? É uma geração que vem trazer essa questão das lutas, principalmente das questões sociais. Questão 3 da nossa atividade. Quantas e quais foram as gerações românticas que tivemos no Brasil? Então, as gerações foram 3 gerações que tivemos no Brasil, né? E essas gerações é a indianista, é a geração aí a segunda geração que vai tratar a questão do pessimismo e a terceira geração que vai tratar das lutas, ok? Então, foi basicamente... Então, o romantismo, ele teve sua parte bastante intensa, falando no primeiro momento dessa questão da busca do país, de despertar o sentimento, da busca de liberdade, de igualdade, lutar pelo... Então, num primeiro momento, o romântico, ou o romantismo, não tem nada a ver com afetividade, é simplesmente uma busca de resolver alguns problemas do país. Depois, lá no final, esse romantismo vai passar a fazer uma perspectiva mais humana, onde vai valorizar a mulher, valorizar detalhes do corpo da mulher, vai jogar, por exemplo, o olho, os lábios, a boca, ou seja, a expressão corporal da mulher, todos os traços, e aí vai ter a valorização da mulher. Ok? Muito obrigado por assistir essa aula e até uma próxima vez.